Olha, nesse bloco final, quero trabalhar um pouquinho essa questão desses conflitos com os judeus. Quais foram esses conflitos? E vamos entrar um pouquinho no capítulo 12 para ilustrar isso. Mas uma coisa é certa, os conflitos eles estão presentes em todos os evangelhos. Todos os 4 evangelhos têm um bloco onde mostra Jesus entrando em conflito com os judeus. Então nós temos do capítulo 9 ao 12 com Mateus, Marcos a gente vê isso nos capítulos 2 e 3, e Lucas, capítulos 14 e 16, João vai do 7 ao 9. Então esses são, vamos dizer assim, os blocos onde os evangelistas vão concentrar e mostrar essa questão dos conflitos. Quais eram os motivos? Em primeiro lugar, batalha espiritual. Havia uma batalha, o reino de Deus chegando sobre a terra, e muito mais do que o conflito com pessoas de carne e osso, Jesus está enfrentando uma batalha espiritual de resistência à chegada do reino. Mas também Jesus ele incomoda os poderosos, Herodes, os saduceus, os do partido de Herodes. Esses vão ser incomodados pela presença de Jesus e pelo ensino e pelo ministério de Jesus. Então, isso, eles vão contra. E no final, quando a gente vê, vai chegando perto da morte de Jesus, os saduceus e os fariseus se unem para tramar a morte de Jesus. Eles que nem gostavam, eram grupos rivais, mas eles se unem contra Jesus. Jesus vai irritar os líderes religiosos, que no caso aí os fariseus e os escribas, né? Não que os saduceus não fossem religiosos, mas os religiosos do povo, porque aos olhos deles, Jesus violava as suas leis, não a lei, mas as suas leis. Isso causava uma resistência, uma irritação muito grande dos fariseus, dos escribas contra Jesus. Jesus também vai confrontar a questão das práticas das leis judaicas. Aqui eu não estou falando da Torá necessariamente, eu estou falando das leis da época, daquilo que era o costume religioso da época. Por exemplo, Jesus quando conversa com a samaritana lá no Poço de Abraão, tinha uma Mishnah, que eram os escritos rabínicos, que dizia assim, aquele que gasta tempo conversando com a mulher traz o mal sobre si mesmo, negligencia o estudo da lei e ao final herdará a morte. Olha só como é que era. E olha que ele estava falando de gastar tempo com a sua própria mulher, muito mais com a mulher do seu vizinho. Então, essa questão de gastar, de conversar com mulher era um negócio absurdo. Por isso que os discípulos, eles estranham dele estar falando com uma mulher. Não só por ser samaritana, mas só pelo fato de ser mulher. O fato de Jesus valorizar as crianças, criança, mulher e cachorro, para o judeu homem, não tinha valor. A criança só tinha valor depois que ela crescia. Enquanto era pequena, os homens não estavam nem aí para os seus filhos. Mas Jesus dá uma real atenção para as crianças e fala, olha, não afaste elas de mim de jeito nenhum. Pecadores, outro problema, mais sério ainda, porque os fariseus, eles odiavam, e eles perguntaram mesmo, por que o seu mestre come com publicanos e pecadores? Que coisa horrível é essa? Nessa mesma Mishnah, o ensino aí dos pais rabínicos, dizia lá, olha, mantenha a distância do vizinho que pratica o mal e não se associe com o perverso, que não está longe do que era ensinado pelo Salmo 1. Mas a questão é que os fariseus não queriam nem saber o interesse desses pecadores, se eles estavam interessados em mudar de vida, se não estavam. Eles eram pecadores, sai para lá. E por causa disso, dividir uma mesa implicava comunhão e intimidade. Por isso eles não sentavam à mesa de jeito nenhum com o publicano. Tocar o impuro ou dividir algo sem o dízimo estar em dia era um negócio sério. Ou seja, se a pessoa era impura e eu tocasse nela, eu me tornava também impuro. Então, por causa disso, os judeus nem se aproximavam daqueles que eles consideravam impuros. Se ele fosse comer alguma coisa, ele precisava ter certeza que o dízimo daquilo foi entregue no templo, senão ele não poderia comer. Se a pessoa não era muito devota, ele já não queria nem sentar com aquela pessoa, porque ele não tinha certeza que o dízimo foi dado de todas as coisas. Por causa disso, Jesus ele vai provocando cada vez mais os judeus com a sua maneira de viver. Jesus também vai provocar um pouco de irritação com os judeus, os religiosos, porque a maneira como ele encarava e lidava com a própria lei de Moisés causava certa tensão. Quando ele vai lidar com o Sermão do Monte, ele critica aquilo que foi dito aos antigos. Olha, ouviste o que foi dito aos antigos, eu, porém, vos digo. Alguns desses, o que foi dito aos antigos, tinha a ver com leis que eram acrescentadas. Outras não, quando ele fala, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Certíssimo. O problema era como, nós já vimos isso em outra aula, como eles estavam usando essa interpretação do não matarás. E aí Jesus vai apertar o parafuso um pouco mais. Ele aparentemente contraria algumas partes da lei. Então a gente vê juramentos, divórcio. Jesus vai levar a uma questão mais profunda e mais difícil ainda de ser obedecida.
Em Marcos 7, ele vai falar sobre a questão dos alimentos. Ele fala, olha, a questão não é o que entra, mas o que sai do homem. Falando que não é o que a pessoa come, mas aquilo que sai da sua boca, o que o coração está cheio. E aí a interpretação de Marcos com aquela fala, Jesus considerou puros todos os alimentos, o que para a lei judaica não fazia sentido. Mas Jesus estava agora, ele era maior do que a lei, e ele agora estava trazendo um novo tempo para a lei. E para isso os judeus, os fariseus, os religiosos, os próprios saduceus, eles não conseguiam conceber isso, porque eles não viam em Jesus autoridade para tal. Se eles enxergassem isso, tudo bem, mas eles não conseguiam enxergar essa autoridade em Jesus. Então achavam ele um blasfemo. Ele desconsidera a importância do templo. Ele mesmo disse, olha, vocês constroem esse templo, eu vou destruir ele. E vou reconstruir em 3 dias. E aí ele vai causar esse incômodo, né? Destruir esse templo e eu reconstruir em 3 dias. Ele estava falando do seu próprio corpo, da morte dele na cruz. Mas com isso ele estava dizendo, olha, não adianta vocês virem com grandes pedras lindas, edificações enormes. Esse não é o templo sou eu. E eles tinham muita dificuldade de enxergar isso. E outra coisa tem a ver com a tradição oral. Os judeus eles consideravam a tradição oral como sendo mosaica. Em que sentido? Para eles, na tradição deles, a tradição oral foi dada a Moisés lá no Monte Sinai. E Moisés foi passando isso para frente, e de geração em geração, os profetas, e aquilo foi passando. E hoje, naquela época, né, de Jesus, eles tinham a tradição oral que era de Moisés. Por causa disso, ela não podia ser desobedecida. E Jesus vai mostrar, não vai estar nem aí para essa tradição oral. E aí, por exemplo, a questão do tratado rabínico sobre o divórcio. Tinha 40 páginas, tratados e vários detalhes de como se fazer o divórcio, como fazer um divórcio da forma correta. É interessante que não tinha nenhum tratado sobre como restaurar um casamento que está indo para o divórcio, né? Mas Jesus, o que ele vai falar assim, olha, só tem uma forma, e que é o adultério. Fora isso, é dureza de coração de vocês. Então isso também era outro problema que gerava conflito de Jesus com os judeus.